Olá a todos, tudo bem? Eu tenho o prazer de estar aqui comigo o Ricardo Almeida, que é CEO da Netafim, uma empresa de irrigação, referência em tecnologia, para a gente falar desse tema que, se já não é uma fronteira tecnológica, a irrigação já é uma tecnologia, enfim, muito consolidada, ainda é em termos de potencial de crescimento aqui no Brasil, especialmente um ano em que o clima está impactando tanto, né? A produção, especialmente de grãos, mas também outras culturas aqui no Brasil. Ricardo, por favor, dê um saludo aí, uma saudação para a nossa audiência, para a gente começar a conversar. Bom dia, Daniel. Bom dia, audiência. E bom estar com vocês e falar de irrigação e de agricultura e de oportunidades. Perfeito. Ricardo, minha primeira pergunta é possível acreditar que a adoção da irrigação poderá evitar quebras de produção, quebras de safra em escala nacional no futuro? Porque hoje ainda a gente tem percentualmente, uma área pequena irrigada no Brasil, né? Isso poderá evitar quebras de safra no futuro? Sim, por essência, nós pensando numa unidade de área, num hectare, sem dúvida, a irrigação é a tecnologia que neutraliza o efeito do clima, seja a ausência de chuva ou veranico, enfim. E à medida que ela ganha espaço e mais hectares vão estar segurados, entre aspas, com temas de estiagem, né? Como aconteceu nessa safra, e perdas. Então, sem dúvida nenhuma, sim. E para isso, falta ela ganhar escala e ocupar um espaço maior da área total cultivada. Tá, e vocês são otimistas quanto ao crescimento da adoção de irrigação em escala no Brasil? Vocês veem que daqui a 10, 15, 5 anos, uma área mais expressiva vai ser adotada? Porque hoje é cerca de 10%, né? Sim, existe uma estimativa de se aportar 20, chegar a 20 milhões de hectares, é, isso condicionados pela disponibilidade de água e de energia para tal, já filtrados as reais possibilidades de se ter energia e se ter outorga de água. Então, é uma área bastante importante comparada à que tem hoje, e isso seguramente vai se tornar viável num período de até 20 anos. Excelente. Você comenta mais 20 milhões de hectares, né? Além do que a gente já tem. Correto, correto. Isso. Ou seja, daí seria uma área de 30 a 40% da área agricultável, da área agrícola do Brasil. Seria triplicar mais ou menos o que a gente tem hoje. Seguramente, exatamente, triplicar o que a gente tem hoje. Isso se denota de maneiras diferentes por cultivos. Então, lembrando que o Brasil, aquele Brasil de 80 milhões, ele tem 60 milhões em grãos, 10 em canas e outros 10 aí espalhados em várias culturas. Essas outras culturas, algumas delas já têm um gradiente de irrigação, um percentual maior, né? Então, a grande escala e o grande contribuidor para isso possivelmente será grãos, entende-se, soja e milho. Perfeito. E quais são os fatores, quais são os obstáculos que permitiriam acelerar esse processo de adoção de irrigação no Brasil? Acho que esse despertar ele passa por três caminhos. Dois deles, estrutura e um financeiro. Em termos de estrutura, a continuidade da formação da rede elétrica, né, que possibilite chegar à eletricidade desses campos, ela já existe, né, mas chegar com a frequência e com a intensidade correta. A aceleração das outorgas de água, a gente tem muita água de subsolo disponível para poços e até mesmo rios, e que a gente tem a oportunidade de disponibilizar. O processo ainda é um pouco moroso, ele pode levar de meses a 2 anos, 3 anos em algumas situações, o que é muito para um processo de investimento, com a tomada de decisão. E o terceiro elemento é o elemento financeiro, e aí eu estaria falando de um real incentivo do governo de ter um valor, através do ProIrriga, de financiamento, né, para um período aí superior a 5 anos, com 1 ou 2 de carência, para que esse agricultor possa fazer esse investimento, ter o retorno e cumprir com seus compromissos. Perfeito. E a situação climática nesse ano, né, com uma possibilidade aí real, já praticamente confirmada,
de quebra histórica, né, relevante, pelo menos, na safra de grãos, aumentou a busca por soluções em irrigação, ou seja, quando a necessidade bate a porta, o produtor faz mais esforços para adotar. Existem números, possivelmente, aí sobre o aumento de busca por estrutura de irrigação? Sim, a estiagem ou a ocorrência de fenômenos como El Niño já em meses anteriores ao plantio chamou a atenção para isso. Então, tivemos problemas de plantio, operacionais de plantio, em função de déficit hídrico. E agora as colheitas que são recentes, né, do mês de janeiro, estão mostrando essa quebra de produção. Então, tudo é muito recente, mas sim se percebe um interesse, um despertar maior para o tema. E isso ainda não temos estatística, porque nós estamos falando de semanas, de conversas muito recentes, né? Elas devem se estender ao longo do ano. Então, sim, 2024 deve ser um ano onde um número muito maior de produtores, até então não irrigantes, vão buscar por informações, por cotações, por mecanismos de trabalho, enfim, como uma análise para o seu investimento. E aí fica aquela equação, bom, mas eu saio de uma quebra de safra em que eu tenho uma quebra de recurso e vou fazer um investimento, né? Tenho a necessidade, mas não tenho dinheiro. Ora, a irrigação ela é um investimento de médio e longo prazo, então sempre esse produtor deve pensar num horizonte de uma década ou mais. E seguramente fenômenos climáticos voltarão a ocorrer com as devidas variações. Então, esse investimento ele se paga, né, historicamente, isso já é comprovado, e o pensamento do agricultor deve ser em tentar estabilizar o futuro que está por vir e garantir um aumento de produtividade, tudo que ele tiver de resposta dentro do sistema. É interessante como você aborda, porque você usou expressões como seguro, e de fato é um seguro estrutural, né? Você falou de pensamento a médio prazo, né? Médio e longo prazo, que se paga, que tem um retorno garantido por conta das variações climáticas. E também se pode considerar que provavelmente os produtores, dados os últimos anos de boas margens, de grandes safras, estejam capitalizados, né? Talvez o único ponto aí é saber se linhas de financiamento, né, públicas estão cobrindo bem essa parte de estrutura de irrigação. O que você pode comentar quanto a isso, Ricardo? Bom, historicamente, o investimento em irrigação ele é feito num híbrido entre uma parte de recursos próprios, por alguns, e uma parte por investimentos por parte do governo. Nesse último plano safra, se diluiu os investimentos em irrigação. Então, foi aportado um valor que foi diluído de agosto do ano passado a junho de 2024. E até o momento, a gente tem um ritmo de liberações muito lento, seguramente inferior a 50% do pacote anunciado, o que é muito pouco. Então, a expectativa do setor, do segmento e nossa para esse ano é que, primeiro, se entregue tudo que foi acordado, prometido dentro do primeiro semestre, para neutralizar um pouco e acelerar o momento que a gente vive. E segundo, que já na metade do ano tenha um anúncio de um novo plano safra com volumes crescentes, porque os volumes ainda são bastante aquém, bastante inferiores ao demandado pelos produtores. A demanda, a fila de produtores esperando por um financiamento dentro desse prazo, ele é maior do que os recursos disponíveis. Então, há uma oportunidade para o governo aportar mais e aportar num ponto correto, né, de empoderamento do agricultor e que vai resultar em mais produção, mais arrecadação, mais renda, mais emprego, mais tudo. É possível dizer que essa fila, né, de produtores esperando por financiamento para irrigação está crescendo ao invés de diminuir nos últimos tempos? Está crescendo nesses anos recentes pós-pandemia. Nós tivemos o maior número de novos irrigantes da história do Brasil dos últimos 30 anos. Isso é um sinal claro de que, no momento que houve uma injeção de renda, um momento de capitalização, o produtor despertou
para esse interesse, né? Para essa tecnologia. Então, sim, mais e mais. E isso não vai parar. Ainda mais agora com esse alerta dado pela seca da última safra, né? Perfeito. E, Ricardo, qual comparação é possível entre um produtor irrigado e um não irrigante quanto à produtividade e retorno do investimento? A gente consegue fazer umas contas? Sim, a Netafim, ela atende uma gama muito grande de produtores, do pequeno ao grande, e numa variedade muito grande de culturas, desde aquele tradicional horticultura ao redor dos grandes cinturões aí do Brasil, passando por café, cana de açúcar, laranja, algumas fruticulturas de exportação, como a uva lá do Nordeste, e mais recentemente indo para grãos. Então, sim, a resposta ela é muito evidente. Para algumas culturas, ela viabiliza de uma maneira totalmente ou não se colhe ou colhe com irrigação. Para outras culturas, como o café, ela aporta facilmente 20, 30 até 50% de incremento em sacas de café por hectare, comparando irrigado versus não irrigado. Em laranja, ela garante uma floração e também aumentando a produção. E em grãos, soja, milho, da mesma forma, feijão, da mesma forma, ele tem um delta de produção. Então, é esse delta que garante o pagamento do sistema em períodos que vão de uma safra, no caso de HF, ele se paga na própria safra, é, Muito duas ou rápido. três safras, duas ou três safras no caso de café, 5 ou 6 safras no caso de cana e grãos também, né, nessa medida de 4 ou 6 safras. Então, existe um retorno, um payback num tempo bastante adequado da irrigação. E quando você diz, no caso de grãos, você disse 6 safras, né? 6 safras. No De caso de grãos, 4 a 6. de 4 a 6. Ou seja, considerando que se faz duas ou três, duas pelo menos, numa mesma área por ano, isso pode se pagar em 2 anos, talvez, em grãos. Não, não, eu acho que aí vale o entendimento. Vamos falar assim, 4 a 5 anos, Ah, tá. das quais dá para se fazer 2 safras por ano ou três. Tá. Ocorre que, como a primeira safra principal é de soja, normalmente ela tem chuvas, então a irrigação ela entra complementar nesse momento. Aí, na segunda safra, ela já entra de uma maneira mais efetiva e na terceira não planta sem ela. Em anos atípicos como esse, ela já tem um papel de protagonista já na safra verão, de uma maneira muito, muito forte. Então, a gente tem hoje produtores de área irrigada colhendo, nesse momento, 75, 80 sacas de soja por hectare, e no mesmo produtor em talhão de sequeiro ao lado colhendo 40, 30, 40 sacos, não pagando o custo de produção. Então, essa é uma realidade Uma do Brasil. diferença gritante, né? Enfim, daí a gente chega aí na capacidade da tecnologia ajudar. Quais são essas tecnologias de irrigação? Quais são as novidades? O que que a gente já pode falar nesse campo? Porque o agro atravessa uma revolução tecnológica aí, né, com o agro 4.0. O que que a gente tem na área da irrigação quanto a isso? A gente tem toda a melhora dos produtos tradicionais, condutores, emissores de água, e uma potencialização maior de sensores e de controladores digitais. Então, e aí existem todo tipo de controlador, para o pequeno, para o médio e para o grande, mas assim, o interesse e até a ausência de pessoas hoje no campo faz com que o produtor deseje sistemas automatizados. Então, toda a irrigação ela pode e deve ser feita através de sensores que medem a real necessidade do campo, a evapotranspiração e a necessidade de se irrigar para aquele campo, naquele dia, naquela semana, naquele momento, conforme a demanda da cultura e o clima vigente ali on time. Então, tudo isso hoje já é bastante possível e está sendo adotado junto nos novos pacotes. Fato este que não era comum lá no passado, né? Quando a irrigação começou, ela era um sistema mais manual, com pressurização, com controles, com mais gente envolvida. Hoje ele está bastante bem automatizado e essa tendência deve seguir. Tudo que for possível se agregar e, sobretudo, obter sinergias, né? Porque uma fazenda não é só irrigação, ele tem maquinários, ele tem uma série de elementos
quanto mais próximo as coisas se falam, melhor o controle e as sinergias, né? Isso deve se refletir tanto em produtividade quanto em economia, vai, de energia, de água, de mão de obra. É certo, não? Sim, uma vez que os principais produtores hoje exercem um controle de custos muito grande, é muito rigoroso e a automação permite isso, né? Você tem dados para gerir, dados de eficiência, né? Obter a melhor eficiência possível, né? Já diria o nosso professor que o que não se mede não se gerencia. Então, gestão começa com obtenção de dados e esses dados são obtidos através dessas ferramentas eletrônicas, né? É verdade. Ricardo, uma última pergunta. A gente sabe da presença já consolidada da Netafim no Brasil, a gente sabe da referência que ela é, né? Quais são os planos da empresa, tanto para o Brasil e talvez para a América Latina, aí de curto, médio e longo prazo? O que que a gente pode dizer? Bom, em América Latina, alguns países fora do Brasil já têm a irrigação como parte dos novos projetos, exemplo, o Peru, o próprio Chile, né? O México tem bastante áreas secas na qual a irrigação é parte de todos os projetos. E a grande oportunidade de crescimento e de aumentar o número de hectares irrigados versus o total que se planta, ele ocorre no Brasil por simples razão de nós sermos um dos motores aí de crescimento globais em áreas, né, pela área de 80 milhões de hectares, e que ainda vai crescer na próxima década, e ainda pela baixa área irrigada. Então, esse delta é a grande oportunidade que tem. E o Brasil já não é mais crescer no Nordeste, numa área seca. Ali sim, todos os projetos já são pensados irrigados. Ele é irrigar em áreas que chove, mas chove irregular ao longo do ano, então você tem várias janelas em que a irrigação entra e cumpre seu papel, e então ela é um conjunto, né? E o produtor brasileiro, ele é um produtor aberto à tecnologia, ele demonstrou nos últimos anos todo o empreendedorismo e adotou as melhores práticas, e não vai ser diferente com a irrigação. E tudo isso também embalado por um mundo mais sustentável e mais verde, né? Além de tudo isso, é um produto com um efeito colateral totalmente positivo, conectado com o que a sociedade precisa e com o que o produtor já pratica, né? Um produtor que faz plantio direto, um produtor que tem áreas de preservação, enfim, uma lista de práticas sustentáveis, ele adiciona a irrigação dentro de um contexto, né? Que vem só a somar. Então, realmente, a gente, como talvez uma das empresas até que tenha ajudado a desenvolver ou criado a irrigação no mundo há 6, 7 décadas atrás, fica muito orgulhoso de ver que chegou esse momento no Brasil e que tem toda essa oportunidade para se fazer crescer, aumentar a produtividade e tornar o Brasil esse player maior do que já é hoje, assim, mas chave no sentido de fornecer alimentos para várias cadeias de uma maneira consistente, né, sem quebra de safras e verticalizando, né? Então, temos um Brasil que ainda tem área para expandir, um Brasil de fronteira, que vai seguir, e temos um Brasil que quer produzir mais no mesmo hectare, que quer uma nova fazenda embaixo dos pés. Então, a irrigação entra, quando eu falo nesses 20 milhões de hectares, ou um pouco mais ou menos, ao redor disso, esses 20 milhões são esse Brasil vertical, que quer produzir mais, que tem uma sucessão, que a terra adquiriu um valor muito alto, que tem uma logística que interessa a maior produtividade, enfim, que tem um produtor por trás que pensa é, em tirar mais, em eficiência, né? Então, nós temos todos esses elementos aí e que bom, né, poder estar aqui agora falando disso. Excelente. Dá para dizer, então, que a irrigação poupa a floresta? Absolutamente correto. Ela permite você seguir produzindo mais e mais e alimentando famílias e possibilitando a entrada de novas gerações no negócio. Sem cortar um pé de árvore, né? Óbvio que o Brasil tem ainda áreas de pastagem, muitas aí para explorar sem cortar árvore, mas esse conjunto soma, né? Então, sinergia total. Excelente.
Ricardo, queria te agradecer por todas essas informações, comentários interessantíssimos e me coloco à disposição aí para saber futuramente de mais novidades da Netafim e da irrigação. Muito obrigado. Eu que agradeço e, uma vez mais, obrigado a todos aí, a você e a audiência.